E daremos continuidade, então, ao painel número 2. O tema é mineração e matriz energética, minerais críticos e estratégicos em Mato Grosso. Convidamos os nossos palestrantes, então, Caroline Belisário, mestre em Engenharia Mineral, docente do curso de Engenharia de Minas da Universidade Federal do Mato Grosso. Uma salva de palmas, seja bem-vinda. Convidamos também nosso palestrante, Tomás de Paula, ex-diretor da ANM, membro da Comissão Especial de Direito Minerário do Conselho Federal da OAB. Por favor, receba as palmas. E convidamos Jonathan Aguiar, gerente de engenharia da Enerzi. E como moderador, convidamos, então, o Dr. Bruno Alegria. Painel número 2, mineração e matriz energética, minerais críticos e estratégicos em Mato Grosso. Bom dia a todos. Cumprimentar os colegas aqui também, que vão participar do painel. Como já foi dito, né, meu nome é Caroline, eu sou engenheira de Minas e também sou professora do curso de Engenharia de Minas da UFMT. Cheguei recentemente no Mato Grosso e, nos últimos anos, eu venho desenvolvendo pesquisas na área de lavra de minério de lítio. Mais especificamente de pegmatitos ricos em lítio. Globalmente, a gente tem visto um aumento dessa demanda por minerais para a transição energética. Nesse contexto, o lítio ele se destaca por ser o principal elemento utilizado na construção de baterias íons de lítio, que é a principal tecnologia que a gente tem utilizado atualmente para carros elétricos, para os dispositivos eletrônicos em geral. E o lítio, ele contribui nesse processo e tem aumentado muito a sua demanda em função do uso em baterias. O lítio ele tem propriedades que são únicas, que fazem com que ele seja aplicado nas mais diversas indústrias, desde cerâmica e vidro, medicamentos, polímeros, até mesmo como armas nucleares, mas é no setor de transição energética, na produção de baterias, que ele tem mais sobressaído. Nos últimos anos, a gente tem visto crescer muito a destinação do lítio para a produção de baterias, tanto que, no ano de 2022, cerca de 80% de todo o lítio produzido no mundo foi destinado para a produção de baterias. Então, tem sido um grande impulsionador da cadeia produtiva do lítio, a transição energética. No mundo, as principais fontes de lítio são as salmouras continentais, que vão estar localizadas e concentradas principalmente na região do Triângulo do Lítio, que vai ser Chile, Argentina e Bolívia. Mas aqui no Brasil, as ocorrências de lítio elas se dão na forma de pegmatitos. Esses pegmatitos eles são rochas ígneas, intrusivas, que têm uma granulação grosseira, bastante variável, tem uma textura muito complexa e um zoneamento mineralógico que é bastante característico desses pegmatitos. Eles vão ter aí, vão ser portadores de gemas, de minerais industriais, vão poder ser utilizados, inclusive, como rocha ornamental e também como fonte desses elementos raros, né? Então, a gente tem na composição dos pegmatitos, eles são basicamente feldspato, quartzo e mica, é uma composição basicamente granítica, e aí isso faz com que ele seja muito aplicado como mineral industrial. Mas existem alguns tipos de pegmatitos, que são chamados pegmatitos elementos raros, que eles vão poder ter concentrações de lítio, tântalo, nióbio, estanho, berilo, terras raras,
E, muitas vezes, esses elementos eles ocorrem, inclusive, associados em um mesmo pegmatito. Hoje, a gente tem aqui no Brasil importantes ocorrências pegmatíticas e, dada toda a vasta utilização que eles podem ser, né, como eu falei, minerais de gema, minerais industriais, esses próprios elementos raros, isso faz com que ele tenha uma importância econômica muito grande. Então, em função disso, em função de no Brasil a gente ter essas importantes ocorrências pegmatíticas e que tem concentrações de lítio em teores significativos que permitem o aproveitamento, aqui no Brasil a gente tem tido diversas ações para fomentar essa cadeia produtiva. Diversas políticas têm sido implementadas para fomentar a cadeia produtiva do lítio. E aqui hoje eu queria discutir e trazer algumas delas. Acaba que o tempo é curto, não consigo trazer todos os pontos, mas a gente vai discutir as principais ações que têm sido tomadas nesse setor. A primeira delas, né, a começar pelo próprio mapeamento geológico e o mapeamento desses recursos minerais de lítio. A gente tem as principais ocorrências de pegmatitos, elas se dão em Minas Gerais, principalmente, e também no Nordeste do país. Nessas regiões, em algumas outras que estão destacadas aqui no mapa, no próximo slide, a gente consegue... essas áreas elas são alvos do projeto Avaliação do Potencial de Lítio no Brasil. Esse é um projeto do CPRM, que está sendo realizado desde 2016, e ele tem um cunho prospectivo. A ideia é aumentar o conhecimento acerca desses corpos pegmatíticos que já têm ocorrência de lítio, para desenvolver mais essas áreas, né, e aumentar o conhecimento desses depósitos. A gente já foi concluído no Vale do Jequitinhonha essa avaliação do potencial do lítio. Em 2016 foi a primeira área que ela foi avaliada. Também em 2022, no ano passado, foi concluído na província da Borborema. Atualmente está em andamento os estudos da província de Solonópolis, no Ceará, e também no leste de Minas Gerais. As demais áreas elas já estão programadas e em cronograma para serem realizadas de 2024 até 2030. Então, todas essas áreas elas vão ser mapeadas, tudo está programado já. Além disso, a gente tem também, nesse setor, muito investimento em pesquisa científica, para desenvolver as tecnologias que vão ser utilizadas na cadeia produtiva como um todo, desde a mineração até as plantas químicas. E aí a gente tem iniciativas tanto do setor público quanto do setor privado. A começar pelo setor público, a gente tem tido uma abertura de editais pelos órgãos de fomento à pesquisa que vão priorizar a pesquisa na cadeia produtiva do lítio. Em 2020, a gente teve um edital com recursos da CAPES, mas por iniciativa da FAPEMIG, que é o órgão de fomento à pesquisa de Minas Gerais, que ele tinha o projeto Cadeia Mineroquímica do Lítio. Nesse ano, também já foi desenvolvido um outro edital, era um edital geral, mas entre as linhas prioritárias de pesquisa estava a cadeia produtiva do lítio, assim como também do nióbio e de terras raras. Então, nesse projeto, para vocês terem uma ideia, cada projeto podia ter um investimento de até R$500 mil. Então, a gente tem tido um investimento muito grande em pesquisas científicas no setor. E, para isso, a gente precisa da colaboração entre os órgãos de fomento, as universidades e os centros de pesquisa, e também no setor privado, que é onde esses projetos vão ser realizados e vão receber os benefícios também.
Além disso, no sentido do setor privado, tem havido também muito investimento em pesquisas para desenvolver tecnologias que vão otimizar o processo produtivo, mas também, principalmente, para desenvolver tecnologias e ações para reduzir o impacto socioambiental da cadeia produtiva do lítio como um todo. Um exemplo disso é o que já foi citado aqui, né, o lítio verde. A Sigma, no meio desse ano, em julho, ela embarcou o primeiro navio de lítio verde, que é o concentrado de lítio para baterias. E a própria empresa ela chama esse concentrado de lítio verde 000, porque ele não utiliza elementos químicos, produtos químicos que são nocivos e que são perigosos, assim como ele não utiliza barragens de rejeito, isso porque 100% dos rejeitos eles são empilhados a seco depois de serem filtrados, e eles também não têm emissões líquidas de carbono. Então, tem havido um investimento muito grande. Outro exemplo dessa preocupação com os impactos socioambientais é que a empresa ela optou por não lavrar na totalidade um dos depósitos pegmatíticos que é um dos mais importantes como um todo, é o pegmatito Xuxa. Eles optaram por não lavrar ele em sua totalidade, porque para isso seria necessário desviar o curso de um riacho que passa por cima desses recursos minerais. Então, considerando e pesando todos os impactos que o deslocamento desse riacho podia causar, eles optaram por, nesse momento, não lavrar o depósito em sua totalidade. Então, isso demonstra um empenho, uma preocupação muito grande em reduzir os impactos socioambientais. Por fim, a gente tem também uma articulação entre a iniciativa pública e privada nesse sentido de desenvolver a cadeia como um todo. Isso tem extrema importância, não tem como caminhar sozinho. Precisa ter essa articulação para, de fato, a gente ter o desenvolvimento da cadeia como um todo. Um exemplo disso, no início desse ano, foi o lançamento do Vale do Lítio na Bolsa de Valores Nasdaq por parte do governo de Minas Gerais. Então, o Vale do Lítio ele compreende as cidades do norte e nordeste de Minas Gerais, que é a região do Vale do Jequitinhonha, que foi citado aqui também, que é a região onde a gente tem os principais recursos e reservas oficiais de lítio no Brasil. Então, o Vale do Lítio é um projeto econômico-social que ele tem como objetivo desenvolver essas cidades no entorno da cadeia produtiva do lítio, seja formulando políticas públicas, né, principalmente no sentido de formular essas políticas públicas para atrair investimentos e empresas para essa região que é tão importante para a produção do lítio hoje no Brasil. Então, a ideia é fomentar, né, e atrair essas empresas para desenvolver infraestrutura, qualificar a mão de obra nessas regiões. Então, essas são algumas das principais ações que foram tomadas aí nos últimos 5 a 10 anos, e a gente vê que isso tem surtido efeito, principalmente no sentido de aumentar os recursos e reservas e também a produção de lítio no Brasil. Que é aqui nesse slide. Então, nesse gráfico, a gente vê uma evolução dos recursos e reservas de lítio no Brasil nos últimos 10 anos. A partir de 2018, a gente vê que teve um crescimento notável, inclusive em um ritmo maior do que os recursos os recursos e reservas de lítio no Brasil, no mundo, aliás, que também tem passado, o mundo todo tem passado por essa corrida do lítio. Então, aqui no Brasil, as nossas reservas cresceram em 440%, enquanto no mundo cresceram 100%. Em termos de produção,
nós tínhamos no Brasil somente a CBL como um grande produtor de lítio no Brasil, que é a Companhia Brasileira de Lítio. A partir de 2018, a gente começou a ter também a AMG produzindo concentrado de lítio a partir de rejeitos de processo e da retomada de rejeitos de barragem. Então, eles já produziam concentrado de tântalo a partir dos pegmatitos, e aí eles começaram a retomar esses rejeitos e produzir também concentrado de spodumênio, que é o mineral de lítio. E a Sigma, que já foi citada também ali na região do Vale do Jequitinhonha. Além disso, a gente tem vários projetos também em avaliação, já em estágio avançado. É o caso da Latin Resources, da Lithium Ionic e da Atlas Lithium, todas as três na região do Vale do Jequitinhonha, e a Solis Minerals na região da província da Borborema. Então, já projetos avançados em estágio de avaliação técnica e econômica. Então, nesse panorama geral, a gente vê que as ações que têm sido tomadas, elas têm contribuído muito para o desenvolvimento da cadeia produtiva de lítio do Brasil, e a gente tem visto esses resultados em termos de recursos, reservas e de produção. Então, por fim, eu queria agradecer a atenção de todos, né, e espero que essas discussões das ações e políticas que têm sido tomadas no Brasil, no sentido da cadeia produtiva do lítio, possam também contribuir para as discussões das políticas e ações a serem tomadas aqui para o desenvolvimento das cadeias de minerais estratégicos de Mato Grosso. Obrigada. Olá, bom dia. Eu queria primeiramente saudar aqui meus colegas de painel, Caroline, o Jonathan, e agradecer, né, ao Bruno, a Pamela, o convite de poder estar aqui, voltar ao Mato Grosso. Estive aqui em outra oportunidade, né, a Pamela e a doutora Nayara Boscoli, que é presidente da comissão do Conselho Estadual aqui da OAB do Seccional, são colegas, membros do Conselho Federal, da Comissão Especial de Direito Minerário, da OAB Nacional, da qual faço parte também. Tive a oportunidade de vir, a convite delas, para um outro momento aqui com vocês, onde a gente discutiu um pouco mais sobre regulação, papel do advogado na mineração, papel do órgão regulador, os processos administrativos de mineração, e isso, né, foi muito rico e fez também com que eu, né, ficasse com uma identidade muito forte com o estado de vocês. O Levi Salles, que é gerente da ANM, é um amigo em comum de um outro amigo que é lá do Ceará. Eu sou cearense, então falamos aqui um pouco do Ceará, das experiências que a Metamate teve lá com as nossas cisternas de placa, que são realmente assim, uma tecnologia que ajudou muito a gente a conviver com a seca. E o Levi tem essa amizade comum, e eu vim aqui, eu me sinto muito abraçado por ele. A doutora Alessandra Panizzi, que está aqui, que é uma parceira, eu a conheci nesse outro evento, e de lá para cá já fizemos, né, alguns trabalhos juntos. Tenho certeza que essa segunda oportunidade de estar aqui, né, vai ser, sem dúvida, uma consolidação dessa nossa presença no estado de Mato Grosso. Eu nem combinei com a Caroline o que a gente ia falar, mas, por ser transição energética, coincidentemente, a gente tem uma sala muito complementar. E eu queria pedir para a gente pôr a apresentação, porque eu vou agora trazer um pouco, né, de onde é que vem essa história da transição energética, para que a gente possa chegar até essa fala da doutora Caroline, que é uma fala bem técnica, que traz dados extremamente importantes acerca de um dos minerais estratégicos que a gente, né, que o Brasil tem uma oportunidade de explorar, e que o Mato Grosso também, né, tem como entrar nesse mapa, né, do lítio e dos minerais de transição energética. Então, eu sou Tomás,
Eu venho do Ceará, fui diretor na Agência Nacional de Mineração, junto com o Tasso Mendonça Júnior, que está aqui, que é diretor atualmente, né, membro da primeira composição da agência. Nós fizemos a transição do DNPM para a agência, ali nos anos de 2018, e hoje sou membro da Comissão Especial do Direito Minerário do Conselho Federal da OAB, sou advogado na área de mineração. Como é que começa essa história da transição energética, né? A transição energética, na verdade, isso tudo que a gente tem, né, conversado a respeito, ela se inicia com a nossa extrema dependência pelo petróleo e pelo carvão. Não são as fontes primárias de geração de energia no mundo. E como são fontes que têm, né, uma geração de emissões de carbono, né, muito grandes, percebeu-se que precisava-se, né, fazer uma mudança dessa matriz energética. E aí vocês podem ver que a gente está falando do mercado de 2,1 trilhões de dólares, enquanto todo o mercado de mineração reunido, todos os minérios que são extraídos no mundo inteiro conjuntamente, eles representam 967 bilhões de dólares, né? Então, realmente, assim, é um mercado muito forte, é um mercado que, para se fazer uma transição, vai se exigir realmente muitos esforços, vai exigir, inclusive, da gente, nos nossos, né, próprios usos cotidianos, uma mudança cultural muito grande, toda uma cadeia logística para que você possa se alterar, e, em especial, mais do que em produtos finais, como, por exemplo, os carros elétricos, né, que a gente tem visto com mais presença nas nossas vidas, é a mudança realmente da matriz energética da produção de energia para a indústria. A indústria de carvão, hoje, ela é né, também dos grandes produtores, né, de energia no mundo. São mais de 9.000 usinas que são abastecidas por carvão. E aí, nesse gráfico, a gente vê que a China é, sem dúvida alguma, um dos maiores consumidores, né? 50% do carvão consumido no mundo é consumido pela China. Essa é uma previsão já para 2024, mas que as alterações não são tão grandes desse ano para lá. 12% é consumido pela Índia, e depois você vem ali com Indonésia, Estados Unidos, Austrália e outros países também consumidores. Aqui à direita no gráfico a gente tem um incremento do consumo de carvão, né? A Índia, né, teve um incremento de 162 milhões de toneladas no seu consumo de carvão, a China da ordem de 57 milhões de toneladas, a Austrália 7 milhões de toneladas, a Rússia 16 milhões de toneladas e o resto do mundo inteiro 16 milhões de toneladas. A gente pode ver também que, assim, a Europa, que é a região que é mais engajada na redução da pegada de carbono, ela teve uma redução de 82 milhões de toneladas, bem como os Estados Unidos, que teve uma redução de 44 milhões de toneladas no seu consumo de carvão. Todo esse esforço ele não foi suficiente para que a gente tivesse, né, um retrocesso no consumo de carvão. Na verdade, no ano de 2023, em relação ao ano de 2022, houve um incremento, né? O mundo consumiu cerca de 1% a mais de carvão entre o ano de 2022 e o ano de 2023. E a perspectiva para o ano de 2024 é ainda maior, que é mais de 1,2%, 1,3% do que foi consumido esse ano. Então, vejam que é realmente assim, um desafio muito grande. Mas, como a palavra diz, é uma transição, né? Ela precisa iniciar e cumprir um curso até que a gente consiga efetivamente ver esses números caírem. E essa transição ela se inicia com base em uma série de minerais que a gente chama estratégicos. E são estratégicos por quê? Porque, atualmente, eles têm um consumo limitado, eles têm uma indústria totalmente conhecida, né? Eu vou falar aqui do lítio, mas a gente tem o lítio, tem o cobalto, tem o cobre, tem o níquel, né? As terras raras, que envolvem aí uns 17 elementos, e tem gente muito mais competente aqui para falar sobre isso do que eu, né? Temos aqui na plateia, com certeza, diversos geólogos brilhantes que vão conhecer desses minérios muito melhor do que eu. E
Entre esses minerais estratégicos, você tem aqueles que estão diretamente atrelados a essa transição energética. O lítio, sem dúvida, por conta da demanda de baterias. Hoje, né, como foi falado aqui pela Caroline, a gente tem um mercado, ele é um mercado estável. Você vê ali, 2023, a gente tem mais ou menos uns 700 mil toneladas de lítio que são consumidos no mundo, né? E aí, entre os de sal, né, e os de rocha, a gente tem uma predominância do espodumênio, né, que é esse lítio que, como a Caroline falou, né, é extraído, né, pela salmoura. E a transição energética vai fazer com que esse mercado ele se altere. Por quê? Porque hoje a gente tem um mercado, né, extremamente ali, ele tem pequenas alterações, e essas pequenas alterações elas conseguem ser absorvidas pelas produções atuais. Você tem a Austrália, tem o Chile, né, como grandes produtores, a própria China é um dos grandes produtores de lítio. Aqui, quando vem para a América Latina, né, Chile, Argentina, Bolívia, Colômbia, são grandes produtores, né, e tem grandes reservas também, porém, como o mercado é estável, você não tem grandes mudanças, né? São as baterias de celulares, remédios, né? Remédios que usam lítio na sua composição. É um uso já conhecido e um mercado que tem uma curva muito suave de crescimento. E aí vem essa pressão. Com a troca dos combustíveis fósseis nos carros para, né, os veículos elétricos, há essa crescente demanda, assim, praticamente uma explosão de demanda por baterias, e atualmente, né, essas baterias elas têm, na sua grande maioria, a grande parte da sua composição de lítio, apesar de que já há diversas outras tecnologias. Na bateria dos carros chineses da BYD, eles usam apenas 30% de lítio. Eles já estão fazendo baterias que têm uma grande parte da sua composição fabricadas com o fosfato. Mas aí a gente vê, a Project Blue ela é uma consultoria de inteligência de informações e minérios, e ela tem uma pegada de minerais estratégicos. Ela fez uma projeção aqui até 2033, onde a gente vai sair de um mercado de 600, 700 mil toneladas de lítio aqui, atualmente, para um mercado de 2.600, na verdade, 2 bilhões e 500 milhões de toneladas de lítio consumidos no mundo, né? E, assim, são projeções que, quando a gente conversa com os players do mercado, eles acreditam que, por volta ali de 2029, essa curva ela vai ser ainda mais acentuada, né? Então, isso acaba que são projeções conservadoras, né? E a gente vê, e é o crescimento também do hidróxido de lítio, que é exatamente o lítio que é feito a partir dos pegmatitos, que são essas rochas que foram apresentadas para nós aqui pela Caroline. Então, vocês veem que, atualmente, ali, a salmoura do lítio, digamos assim, ela é bem maior do que o lítio produzido através dos pegmatitos. E, quando chegar lá em 2033, a gente vai ter o crescimento dos dois e vai ter uma relevância muito maior do hidróxido produzido pelos pegmatitos. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que há uma janela de oportunidade para o incremento, para a participação maior de outros países na produção desses minérios necessários para a transição energética. A gente está falando aqui do lítio, mas a gente tem, né, outros minerais também que são envolvidos nesse processo. Né, o Brasil é um produtor de cobre, é um produtor relevante de cobre, né? A gente também tem, entre esses outros minerais, tem o cobalto também, que é um mineral que praticamente parou de ser produzido no Brasil e que também é importante para a transição energética. Então, assim, há um sem número de oportunidades. E, como o nosso conhecimento energético, nosso conhecimento geológico ainda é muito pobre, como bem colocou aqui o deputado José Silva, a gente precisa valorizar, né? Aí a importância do político é valorizar, né, e investir, pegar esse recurso, que às vezes parece ser muito grande,
investir 10, 15 milhões, 20, 30 milhões de reais em conhecimento geológico, pode parecer muito, mas ele pode se reverter em novos negócios e a ampliação dessa fronteira geológica. Só para a gente ter assim, uma ilustração, um dos maiores produtores de níquel, que é um outro mineral envolvido na cadeia da transição energética, é o estado de Goiás, de onde vem o meu colega, diretor Tasso Mendonça. Não é o Pará, não é Minas Gerais. Então, outra oportunidade que a gente tem com a transição energética é você variar um pouco onde estão as concentrações de produção e de reserva mineral no Brasil, que hoje tem os seus grandes produtores concentrados, e ali numa disputa muito saudável, cabeça por cabeça, entre Minas Gerais e o Pará. Porque, acima de tudo, eles são grandes produtores de minério de ferro, que é um minério de baixíssimo valor agregado. E também é um mineral da transição energética. A gente precisa de ferro para tudo. Então, aqui alguns números que a ANM nos traz, são dados oficiais da produção mineral. O valor da produção mineral no ano passado foi da ordem de 265,32 bilhões de reais, isso envolvendo a produção bruta e os minérios beneficiados. Aqui, o valor total da produção por estado, a gente vê que Mato Grosso vem se despontando. Olha a diferença aí, ela é muito grande ainda. O Pará e Minas eles se destacam, mas logo atrás você vê Goiás, Bahia, e eles já vêm crescendo, já vem tendo um incremento na participação. Mato Grosso vem logo ali também, colado. Daqui a pouco a gente vai ter condição de ampliar, isso vai depender muito aí da sagacidade de vocês, dos conhecimentos, do envolvimento da classe política e empresarial. O valor da produção mineral no Mato Grosso, como foi visto aqui nesse vídeo institucional da exposição, de 6,78 bilhões de reais. E aí você tem as divisões do que é que foi produzido de mineral bruto, de mineral beneficiado, das águas minerais. A gente vê lá que o ouro realmente assim, é o grande destaque, porque é uma riqueza que aqui ela aflora. Ontem eu estava conversando a respeito das riquezas, e assim, lá no Nordeste, eu venho do Ceará, a gente tem a riqueza lá da província de Solonópolis, que tem muito lítio, e tem riqueza de outras coisas também. O ouro lá, tem uma pesquisa de ouro de uma empresa canadense, capital canadense. Eles pesquisam ouro a 300, 400, 500 metros de profundidade. Não tem ouro na superfície, não tem garimpo, não tem garimpeiro, não tem nada disso, porque o ouro lá, apesar de ter alguma aparição na geologia, ele vai estar em bastante profundidade. Aqui vocês têm essa riqueza, mas provavelmente, junto com ela, vocês têm uma riqueza ainda muito maior em outros minérios que precisam ser desenvolvidos. A mineração ela tem essa característica de que, como ela é intensiva de capital, você precisa de muito recurso para investir e num altíssimo risco, ela tende a ir, os projetos tendem a acontecer onde já há outros projetos acontecendo e onde já há algum conhecimento geológico mais apurado. O desafio de deslocar essa geografia da mineração é muito grande, exige muito esforço para que a gente possa avançar e trazer essas outras oportunidades. Aqui eu trago um dado também da ANM, que é com relação aos alvarás de pesquisa aqui em Mato Grosso. E aí é na pesquisa geológica, na pesquisa mineral, que a gente tem assim, digamos assim, o vislumbre do que é que vai ser o Estado daqui para frente com relação à produção mineral. E é interessante porque nos últimos 20 anos, Mato Grosso saiu de cerca de 400 alvarás de pesquisa para 1.123. Alguns anos atrás teve um boom, teve um pouco mais, ali na casa de 1.300. Mas no ano passado, a gente teve 1.123. E aí a gente vê o ouro, uma grande presença do ouro, rochas ornamentais, areia, diamante. Olha ali o cobre, também um minério da transição energética, importantíssimo. É um minério que tanto é extremamente necessário
pela sua transmissibilidade para as redes de energia, e quando a gente fala em transição energética, né, com base, né, em baterias, em geração de energia eólica, fotovoltaica, a gente, né, vê essa necessidade do aumento do grid das distribuições de energia, como também, por exemplo, em turbinas eólicas, há uma grande necessidade do uso de cobre, né, e já aparecem ali 40 alvarás de pesquisa, pesquisando cobre aqui no Mato Grosso. Né? Então, é isso, sim, é um panorama geral para que a gente possa observar as oportunidades. Né? É como foi dito aqui, a gente, né, poderia trazer um sem número de informações. O Brasil é o 8º maior produtor de níquel, Goiás produz 60% do níquel brasileiro, o Pará produz 28%, a Bahia produz 12%. Né? Pode ter níquel aqui também, a gente não sabe, precisa se avançar com a pesquisa geológica. Né? No caso do lixo, nós temos a 7ª maior reserva do mundo, com 1 milhão de toneladas. O 5º maior produtor, só que a gente só produz 2.200 toneladas. Olha a disparidade, mas isso por quê? Ah, Tomás, tem 1 milhão de toneladas em reserva e só produz 2.200, porque o mercado, até agora, ele era muito limitado. Então, esses 2.200 toneladas já eram suficientes para atender aquele share do Brasil no mercado do lítio. Agora a gente tem a oportunidade de ampliar. No caso do cobalto, a gente é a 9ª maior reserva, com 70 mil toneladas, né? Mas a gente já não produz mais. E há uma previsão das agências que acompanham a transição energética de que daqui para 2025, então, assim, em 2 anos, há uma tendência de aumento no consumo do cobalto no mundo da ordem de 585%. Ou seja, vai faltar minério se os países não começarem a produzir, não voltarem, no caso do Brasil, a produzir, não avançarem sobre a pesquisa. No caso do cobre, que a gente falou aqui, que temos 40 alvarás de pesquisa, o Brasil produz 99 milhões de toneladas ano do cobre. Isso representa 340 milhões de reais por ano na economia. Os principais estados produtores são o Pará, o Goiás, a Bahia. Então, assim, a gente vê, o Pará está lá, mas está o Goiás e a Bahia, que a gente viu naquele ranking, que ainda são, né, estados que têm uma menor participação na produção mineral. Então, assim, é isso. É uma oportunidade, a transição energética ela é uma realidade. A gente vê pelos números da redução do consumo de carvão dos Estados Unidos e da Europa. Né? Ainda há uma demanda muito grande, né, pela China e pela Índia. São países, né, em desenvolvimento e países que têm crescimentos exponenciais, porém são países praticamente também muito fechados, né, com mercados muito fechados, e que a gente desconhece, né, a realidade dos seus números. Então, é importante que a gente aproveite essa janela de oportunidade, a gente avance. Né? Hoje, no Brasil, só se conhecem aquelas províncias que foram apresentadas pela Caroline. Você tem a província lá do Vale do Jequitinhonha, você tem a província lá da Borborema, no Rio Grande do Norte, você tem a província de Solonópolis, no Ceará. Né? Você vê que o início, de acordo com o gráfico que ela apresentou, o início, né, do aumento das pesquisas em lítio veio ali por volta de 2018. Quando a gente estava na agência, eu junto com o Tasso, a gente recebeu, né, a Sigma Lithium logo no início, ainda uma empresa praticamente de capital, que ela ainda estava captando recursos, não era nem uma mineradora. Eles compraram áreas em Jequitinhonha em 2016, né, para iniciar pesquisas ali em 2018, para que agora, em 2023, eles começassem efetivamente a produzir. Então, leva tempo. Né? E esse tempo que tem desses desbravadores, ele atrai os outros. Todas aquelas outras empresas cuja a Caroline apresentou, Atlas Ionic, Atlas Lithium, Latin Resources, todas elas vieram por conta da Sigma. Lá no Ceará, lá em Solonópolis, já tem a Oceana Lithium, também, né, listada na Bolsa da Austrália, na SX, que foi para lá com base em informações dos anos 50, porque havia ali um garimpo,
né, de lítio para um uso determinado específico que vieram alguns estrangeiros para lá. E aí a empresa foi lá e pagou $1.200.000 num alvará de pesquisa para dar continuidade a esses estudos, né? E assim a gente pode ter aqui. Mas isso necessita muita coragem, isso eu sei que vocês têm, né? Investimento público em conhecimento geológico, disposição do privado e, acima de tudo, o que a gente está fazendo aqui, que é dando as mãos e compartilhando as informações para que a gente possa atrair investidores, possa ir ao Canadá, como foi ano passado aqui por iniciativa, né, da Assembleia Legislativa, do deputado Marco Bussi, de levar uma comitiva, de levar os servidores da agência para conhecer, porque é lá que estão os recursos de investimento que vêm ajudar na prospecção aqui no Brasil, para que a gente possa, né, mudar a configuração desses números. Eu quero voltar aqui nas próximas Expo Minério e ver uma reconfiguração desses gráficos, ver que essas barras estão se oscilando, estão mudando, né, que o ouro continue crescendo, continue melhorando, que aumente a sustentabilidade na produção, que a gente, como disse o deputado Zé Silva, deixe de ser extração mineral para um melhor aproveitamento mineral e para que a gente também consiga aproveitar essas oportunidades. Muito obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, Humberto, Disney, a Pamela, cumprimentar os colegas de painel, agradecer aos colegas técnicos, engenheiros, todos que estão segurando a fome para estar assistindo a gente aqui até agora. Obrigado aí a todos. Bom, como foi brilhantemente apresentado aqui pela Carolina, pelo Tomás, falando aí referente aos minérios presentes na transição energética, eu vim falar um pouco para vocês da aplicação prática dela de uma maneira mais incisiva nessa transição, né? Apoiando aí a produção dos outros minérios, né? Aproveitando os minérios que foram apresentados aqui, né? Vou falar um pouquinho, apresentar um pouquinho da Enerzi para contextualizar o porquê que nós estamos aqui apresentando para vocês. Bom, eu sou engenheiro Jonathan, cuiabano, engenheiro eletricista, atuo no mercado do setor elétrico aí há 12 anos. Conheço bem o setor industrial, né, que é onde a gente vai aplicar aí falando da parte das minerações, e de geração de energia, né, passando pela geração de energia hidráulica e, atualmente, geração de energia fotovoltaica. Apresentar para vocês, brevemente, a Enerzi, né? Nós trabalhamos dentro do ecossistema de energia, trabalhando bravamente para acelerar essa transição energética, não somente na produção mineral, né, mas nas nossas aplicações cotidianas aí de todo mundo. Falando um pouquinho em números, apresentar a nossa diretoria. O nosso CEO, o Alexandre Sperafico, ele é empresário do ramo do agronegócio, e como já foi amplamente dito aqui, né, o agronegócio e a mineração, elas estão intimamente ligadas, aí, fortemente ligadas, não tem como falar de um sem falar do outro, né? Então, o Alexandre, o nosso CEO, ele já é um contribuinte desse setor há muito tempo. O Nelson Tinoco, ele é do setor de geração de energia já há mais de 20 anos, nosso vice-presidente. Atualmente, ele reside em Fortaleza, tocando o nosso escritório regional do Nordeste. A Etiara Sperafico, que é a nossa diretora comercial, ela tem mais de 20 anos aí também no setor comercial. Bom, aqui temos uma vasta, uma gama de soluções falando aí da transição energética, né? Muitas dessas aí elas são aplicadas no nosso cotidiano. Vamos focar em algumas delas para falar sobre o setor de mineração, né? Que são onde a gente consegue aplicar e aproveitar melhor essas tecnologias, tá? Vamos falar sobre a energia solar fotovoltaica, né, propriamente dita, que ela é a porta de entrada
para toda essa transição energética, falando em sustentabilidade, né, e de autossuficiência energética das empresas e indústrias aí do setor de mineração. Temos a energia solar fotovoltaica, temos aí aliada a ela o armazenamento de energia, que aí entra toda a aplicação que foi comentada tecnicamente pela Carolina, comercialmente pelo Thomas aqui, e aqui a gente vai falar sobre a aplicação dela, como que ela, de fato, além, né, da extração, o beneficiamento, aonde que ela pode melhorar a qualidade de energia das produções minerais. Sobre o Mercado Livre também, vamos dar uma pincelada aqui para falar aí na parte de faturamento das indústrias de mineração, e aí temos as outras, né, as outras soluções, falando de estação de recarga, eletropostos, a mobilidade e os outros produtos aí que a Energisa oferece. Bom, vou falar rapidamente sobre energia solar fotovoltaica, que é um assunto que eu acho que é bem comum já para todo mundo hoje, né? Então, aqui temos a aplicação de diversos recursos minerais, como já falaram aqui hoje várias vezes. Então, a presença do silício, a presença do alumínio, o cobre, né, falando sobre os condutores e semicondutores, que são todos recursos minerais extraídos e beneficiados. E agora, cada vez mais, a introdução do lítio, do fosfato, falando no ramo de armazenamento de energia. Então, a usina solar fotovoltaica ela está cada vez mais inserida dentro dos parques industriais de beneficiamento e de minério, né? Inclusive, nós da Energisa, somos uma empresa matogrossense, nós temos a aplicação em várias indústrias mineradoras, inclusive vamos citá-las aqui, e ela é a porta de entrada para a sustentabilidade, para os recursos renováveis em relação à geração de energia, né? Ao uso de energia, deixando cada vez mais de usar os combustíveis fósseis e se tornando cada vez mais autossuficiente em produção de energia. Temos o recurso do BESS, que é o Sistema de Armazenamento de Energia à Bateria. Né, atualmente é um dos mais inteligentes e um dos mais tecnológicos que nós temos. Né, além do BESS ser um ótimo armazenador de energia, ele tem todo um sistema tecnológico embarcado, onde ele auxilia na qualidade de energia. Né? Quando a gente fala em energia elétrica, a gente fala em desenvolvimento, a gente fala em produção. Né? Quanto mais você consegue produzir, tendo mais energia, quanto mais você consegue produzir, tendo uma qualidade de energia melhor. Né? E o BESS é um ótimo aliado a isso. Ele é um sistema de armazenamento inteligente, onde ele consegue pegar aquela energia elétrica que você está consumindo da rede, ele consegue melhorar ela de uma maneira que reduz as quedas de energia, né? Melhore ali a eficiência da geração. Ele pode ser interligado com outras fontes de geração, onde ele melhora aqueles picos de energia, né? Quando a gente está falando de energia fotovoltaica, por exemplo, ele tem uma curva de geração, passando uma nuvem, alguma coisa ali em cima, ele dá aquelas quedas, o BESS ele consegue segurar essa curva, ele consegue armazenar para que você consiga consumir a energia que você gerou, por exemplo, durante o período que o faturamento, a fatura de energia ela é mais barata, e você utilizar aquela energia acumulada no período em que a energia ela é mais cara, né, que a gente fala do horário de ponta. Então, essas são algumas das aplicações que o BESS pode trazer, alguns dos benefícios que ele pode trazer dentro da qualidade de energia. Eu costumo dizer sempre que o fator limitante de qualquer desenvolvimento ele é a energia elétrica. Nada você consegue desenvolver e crescer se você não tiver fornecimento de energia e qualidade de energia. Em uma das modalidades de geração que a gente pode estar auxiliando e ajudando os grandes produtores e indústrias de mineração,
né? Uma delas é o Grid Zero, que é a modalidade de geração que você consome toda aquela geração naquele posto momento que você está gerando para as nossas indústrias, que elas são da modalidade de mercado livre de energia. Eles não podem, por exemplo, exportar energia, né? E aí existem as limitações também das redes de fornecimento de energia, as linhas de transmissão e linhas de distribuição. Então, quando você acaba gerando a energia e consome ela ali naquele mesmo posto que você tá gerando, você consegue ter mais, um gap maior, você consegue ter mais energia, por exemplo, para você consumir. Um exemplo, né? Se você tem uma demanda, vamos falar 2 megawatts de energia, você está limitado a 2 megawatts de energia de demanda de produção. Se você entra com um Grid Zero gerando metade disso, 1 megawatt de energia, você consegue ter mais 1 megawatt de produção, né? Você falando isso dentro de produtividade, você aumenta muito mais aí, o seu rendimento. A Energisa oferece também uma outra solução. A gente está saindo um pouco agora da energia solar fotovoltaica, mas ainda falando em energia renovável, que é o mercado livre de energia, junto à 2W Ecobank, que é o nosso parceiro. A 2W ela tem 2 parques eólicos atualmente no Brasil, e ela faz a comercialização dessa energia, e um diferencial disso é que ela auxilia as empresas que aderem a essa modalidade de faturamento a conseguirem o certificado I-REC, que é o certificado internacional aí de energias renováveis. Ela faz toda a parte burocrática, enfim, quanto mais sustentável, quanto mais autossuficiente a empresa são mais fáceis aí de conseguir os incentivos e exportações, né? As empresas estrangeiras cada vez mais exigem essa preocupação das empresas em relação aos recursos renováveis. Então, a 2W ela auxilia também na obtenção desse certificado. Aqui o Parque Eólico, falando um pouquinho da parceria. Falamos aqui, então, de duas formas aí de auxiliar e ajudar as empresas, as indústrias de mineração a se tornarem mais sustentáveis, mais autossuficientes em produção de energia e acelerando, assim, a transição energética, né? Aqui tem alguns dos nossos clientes e podem ver que a grande parte deles aí são mineradoras, né? A Copacel, a Ouro-IT, que fica no Mato Grosso do Sul, a Calcário Império, a Cemix, ela lá do Paraná, Calcário Tangará, também aqui do Mato Grosso. Essa foto aí de trás, a gente gosta sempre de postar ela é uma usina que foi alugada para a Magalu, a Magazine Luiza, lá do Mato Grosso do Sul, onde a gente cultiva ali também ovelhas no mesmo território, no mesmo terreno que a gente tem a usina fotovoltaica. Como eu disse que nós temos já algumas aplicações em mineração, aqui nós deixamos o depoimento do Cassiano, que ele é o diretor do grupo RIED, né? A Copacel, por exemplo, que é uma mineradora de calcário, nós temos 4 ampliações em 2 das empresas deles, né? Então, quanto mais ele foi
foi produzindo energia, foi melhorando a sua produção, ele foi aumentando, então ele criou, fizemos a primeira em 2019, agora em 2023 nós já ampliamos 3 vezes a produção de energia dele fotovoltaica. Ali ele deixa o seu depoimento falando aí o porquê que ele resolveu fazer a primeira e porquê que ele resolveu ampliar. Termino agradecendo a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui apresentando energia, apresentando essas soluções que nós temos. Eu achei muito interessante a forma como colocaram aqui no painel, falando dos aspectos técnicos ali dos recursos minerais que estão presentes nessa transição e, por fim, aqui falando sobre, de fato, a aplicação dela na transição energética aí do Brasil e, consequentemente, melhorando o setor de mineração. Obrigado, Bruno. Bom, muito obrigado, professora Caroline, doutor Tomás, Jonathan. Eu acho que esse painel sintetiza um ponto muito importante. A mineração, trazendo a sua importância, a mineração gera insumo para tudo, né? Absolutamente tudo. E nesse processo de transição energética que tem sido talvez um dos grandes motes do planeta. Então, esse painel ele mostra para a gente que nós temos condições técnicas para participar dessa conversão, dessa transição, dessa corrida. Nós temos condições administrativas e operacionais, e fica muito evidente para nós a importância de sermos precursores, de explorarmos isso dentro do estado de Mato Grosso, da região centro-oeste, e em consonância com o resto do país já nesse sentido. Esse painel ele abre para nós essa percepção que, tecnicamente, operacionalmente, nós estamos prontos, né? O que a gente escuta o Jonathan falando agora, por último, a gente vê que a própria mineração ela acaba se sustentando do insumo dessa mineração. E isso é importante, porque isso reduz custo. Ao reduzir custo, aumenta retorno. E mais do que isso, nós temos demanda, né? O doutor Tomás estava falando, a gente tem um número de reserva, se explora e tem tanto de recurso, e agora a gente está vendo o recurso aumentar, ou seja, tem aumentado cada vez mais a demanda. A professora Caroline, citaram aí o lítio, mas a gente sabe que não é só, né, também outros minérios. Então, quer dizer, nós temos a demanda. Nós precisamos potencializar e especializar essa oferta. Eu não vou me estender muito por conta do adiantado do horário nosso, para poder oportunizar aí, caso alguém queira fazer algum questionamento para qualquer um dos 3 palestrantes, eu peço só a gentileza que fique de pé, para o pessoal até levar o microfone até aí, e para a gente procurar fazer isso de forma mais objetiva e mais rápida também. Microfones aí embaixo. Oi. Lá, na ponta, em pé. Bom dia, meu nome é Railton, sou lapidário e artesão mineral também. Faço parte da cooperativa Copemiga, de Aripuanã, e gostaria de fazer uma pergunta para a professora Caroline sobre terras raras. Eu queria saber quais são esses principais elementos que constituem as terras raras e onde são encontrados, se são nos rejeitos, né, que são processados por equipamentos, né? Eu gostaria dessa informação, por favor. Você poderia repetir o final, por favor? Eu queria saber os principais elementos. Foi citado os 17 elementos, né, minerários que compõem terras raras. Eu queria saber quais são eles, pelo menos os principais.
Acaba que o meu foco principal ele tem sido de estudo a parte do lítio, dos minerais de lítio, de espodumênio, mas eu posso buscar aqui e te falar. O que eu posso te trazer nesse momento é que as terras raras elas são um dos elementos que a gente pode encontrar nos pegmatitos. Aqui no Mato Grosso, nós temos ocorrências de pegmatitos, só que ainda não se avançou no estudo, no mapeamento geológico dessa área. Acaba que se a gente olhar o mapeamento geológico que foi realizado lá em 2004, que ele é na escala aí de 1 para 1 milhão, ele traz essas ocorrências de pegmatitos, mas a gente ainda precisa detalhar e avançar nesses estudos para ver o que de fato nós temos ali de elementos que são elementos raros. Muito obrigado. Complementando, já que fui eu que trouxe a informação, eu vou falar aqui alguns dos elementos para que você tenha conhecimento, né? E geralmente eles têm ocorrências conjuntas, né? Aí o Tasso, se eu estiver equivocado, vai me corrigir. Lantânio, sério, praseodímio, neodímio, promécio, samário, európio, térbio, disprósio, érbio, escândio, túlio, itérbio, lutécio, ítrio e por aí vai. Assim, são esses elementos que são pouco conhecidos da gente, né? Eles são classificados assim de maneira conjunta, porque eles, como diz o nome, terras raras, eles são raríssimos, porém cada vez mais, né, demandados por essa indústria de tecnologia que hoje a gente convive e necessita e é indispensável para a nossa vida. Eu te peço desculpa, viu, Ailton, que de bate-pronto aqui de cabeça fica difícil lembrar todos os nomes, viu? Obrigada pela pergunta. Muito bem, então, para a gente encerrar mais esse painel 2, eu quero agradecer a professora Caroline, doutor Tomás, agradecer ao Jonathan e a todos os senhores e senhoras que nos acompanharam aí, sacrificaram até esse horário do almoço aí. Muito obrigado.